Olá, tudo bem com você? Aqui é o pastor Ramon Nascimento e eu tenho uma palavra de Deus no teu coração. Mas antes disso, eu quero convidar você que ainda não se inscreveu a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para que você seja notificado a cada vídeo postado. Não esqueça também de deixar o seu like, compartilhar e deixar o seu comentário. Se você for abençoado através do maná, do alimento diário, compartilhe com outras pessoas. Essa é uma das formas que nós temos de estar levando também a palavra do nosso Deus. O alimento diário de hoje tem como título Jesus, o nosso modelo de oração. A Bíblia apresenta Jesus Cristo como um modelo que todo cristão deve seguir. Não seria diferente na área da oração. Jesus também é o nosso modelo nessa área. A oração, infelizmente, tem sido muito negligenciada em nossa época. Façamos um pequeno teste. Você tem o costume de orar todos os dias? Suas orações são daquelas rápidas ou costuma dedicar um bom tempo para orar ao Senhor? Tenho certeza que muitas das respostas serão negativas sobre esse tema, pois oramos muito pouco hoje em dia. Mas ao invés de ficarmos lamentando os nossos erros, eu quero apresentar 5 lições que nós aprendemos com Jesus Cristo sobre a vida de oração. São lições valiosas que todo cristão deve incorporar em sua vida. A primeira lição: aprenda que Jesus orou quando as coisas estavam bem. Uma coisa muito comum que acontece em nossa vida é orarmos quando as coisas não vão bem e menos quando as coisas estão indo como queremos. Esse não é o exemplo de Jesus. Numa ocasião corriqueira de seu ministério, em meio aos trabalhos do dia a dia, Jesus se retira para orar. E despedido das multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Mateus capítulo 14, verso 23. Jesus tinha uma rotina de oração e nós também devemos ter uma rotina de oração. Ou seja, devemos pensar em um tempo apropriado em nosso dia para dedicarmos à oração, independentemente se as coisas estão indo bem ou mal. Jesus nos ensina que devemos orar em todo o tempo. A segunda lição: aprendemos que Jesus orou quando as coisas não estavam bem. Jesus não teve apenas bons momentos em sua vida. Ele também passou por grandiosas lutas. E uma das suas maiores lutas, bem próximo de chegar ao momento que ele iria ser morto na cruz, Jesus fez o quê? Orou. E tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível, passa de mim este cálice. Mateus capítulo 26, verso de número 42. Isso nos ensina que a dependência de Deus deve ser em qualquer situação, até nas mais difíceis. Alguns abandonam a Deus quando as coisas não vão bem. Jesus amou a Deus e orou a Ele quando as coisas difíceis estavam acontecendo. Então Jesus nos ensina que o Pai está interessado em nossas orações em todos os momentos de nossas vidas, até nos mais difíceis. A terceira lição: aprendemos que Jesus orou colocando a vontade de Deus acima da dele. Esse é um grande ensino. Muitos homens hoje, sem o temor de Deus, em nosso tempo, têm ensinado muitos crentes a determinar coisas a Deus em suas orações, a cobrar a Deus, a exigir que Deus faça aquilo que desejam. Jesus não fez isso. Ele orou ao Senhor em submissão, expôs a sua dor, mas se submeteu à vontade de Deus prostrado, ainda que a decisão de Deus fosse a sua crucificação. Em Lucas capítulo 22, versículo 41 e 42 está escrito: Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Jesus nos ensina que confiar na direção do Pai e na vontade dele é a forma correta de determinar nossas orações. Quarta lição: aprendemos que Jesus orou antes de tomar decisões importantes. Jesus foi um homem que tomou grandes e importantes decisões. Decisões essas que, se fosse tomada erroneamente, poderiam impactar não só a ele, mas toda a humanidade. E uma dessas decisões importantes me chama a atenção a atitude de Jesus. Antes de escolher seus 12 discípulos, o que ele faz? Lucas capítulo 6, versículo 12 e verso 13. Naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus.
E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolo. Jesus nos ensina que decisões importantes devem ser colocadas diante do Pai em oração para que sejam melhor tomadas. Quinta e última lição, aprendemos que Jesus orou ao invés de murmurar. Seu ministério, ajuntou-se grande multidão para ouvi-lo. O tempo foi passando e todos estavam com fome devido ao avançado da hora. Imagino que Jesus também estava com fome, já que tinha trabalhado bastante naquele dia. Além desse fato, junta-se o fato de ter uma multidão faminta diante dele e os apóstolos sem saber o que fazer para dar de comer a esse povo, pensando já em mandá-los embora rapidamente para se livrarem do problema. Qualquer um de nós ficaria meio perdido nessa questão e certamente murmuraríamos bastante por causa desse problemão, ainda mais depois de um dia inteiro de trabalho duro. O que Jesus fez? Orou. João capítulo 6, versículo 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. Jesus nos ensina que o caminho da oração a Deus é o mais proveitoso do que o da murmuração. E você, bênção, já aprendeu alguma coisa sobre a oração com Jesus? Convido você a fechar os teus olhos, a curvar sua cabeça. Eu quero orar por você neste momento. Meu Pai, no nome de Jesus, eu entro na Tua presença através da oração e eu clamo ao Senhor em favor do Teu filho e da Tua filha neste momento, que pararam para ouvir Tua palavra, para aprender de Ti. E eu clamo ao Senhor, pedindo ao Senhor, que o Senhor venha a cada dia nos ensinar, nos despertar, para orarmos mais, para buscarmos mais a Tua gloriosa presença. A Tua palavra nos diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, verso 6, para buscarmos o Senhor enquanto podemos achar e invocar enquanto está perto. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo que tem trazido um bloqueio e tem sido um impedimento, uma barreira para não estarmos de joelho aos Teus pés, não fecharmos a porta e falarmos com o Senhor, que esses bloqueios, esses impedimentos possam cair por terra, Pai, agora no nome de Jesus. Nos aviva, nos renova, aviva o Teu povo, desperta a Tua igreja, desperta os Teus filhos, porque nós sabemos que a oração é a chave da vitória. Pai, no nome de Jesus que eu te peço e desde já te agradeço por nos ouvir, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus ricamente te abençoe. Se Deus falou com você, compartilhe com outras pessoas. Tenha um ótimo dia.